sua Bíblia em Gênesis capítulo 11. A gente que está em jejum, a gente brinca que agora é hora da janta. Nós temos o café da manhã, 9h30 da manhã, que tem uma devocional muito inspirativa. Aí depois o pessoal começa a fazer momento de oração, roda de leitura da Bíblia. E vai assim, correndo o dia, descansa um pouco. 18 horas, Gênesis 11. 18 horas, a gente tem o lanche da tarde, que é a oração, agora vem a janta. E depois, na hora de dormir, é igual o resort, all inclusive. Tem a ceia da noite. O dia inteiro aqui você está sendo servido, ministrado. É o all inclusive do Espírito Santo. Abriram aí em Gênesis 11. Gênesis 11 é a história da Torre de Babel. Quem aqui conhece a história da Torre de Babel, levanta sua mão. Amém. Até as crianças aí conhecem a história da Torre de Babel. Lemos assim a palavra do Senhor, em Gênesis 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cuja tope chegue aos céus e tornemo-nos célebre tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Sarte, o Senhor os despertou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Amém, meus irmãos? Vamos orar mais uma vez? Ora pela minha vida nesse momento e depois pela vida do seu irmão. Por mim, para que Deus me use para transmitir o que Ele quer dizer na noite de hoje. E pelo seu irmão, para que o seu irmão escute aquilo que vai ser dito. Agora ora pela sua vida, pelo seu coração, que você não saia daqui nessa noite sem receber uma mensagem poderosa do Senhor. Misericórdia de todos nós, Senhor. Estamos nos achegando a Ti para que o Senhor se achegue a cada um de nós. Fala conosco nessa noite. Não queremos simplesmente saber o que o Senhor já disse, mas queremos saber o que o Senhor está dizendo agora, meu Pai, como direção para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como eu disse agora há pouco, a história da Torre de Babel é muito conhecida. E ela se parece, em alguns pontos, com uma outra história muito conhecida, que é a história da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O que as duas histórias têm em comum? Nas duas, há algo do céu que toca a terra. Há um povo buscando chegar ao céu. Existem várias coisas em comum. Existe ali várias línguas sendo manifestadas, tanto em um como no outro. Mas existem algumas diferenças fundamentais, meus irmãos,
entre Babel e Pentecostes. E eu entendi, meus irmãos, que o Senhor nessa noite quer que a gente consiga diferenciar bem isso, para entender onde nós queremos estar e como nós vamos buscar isso. Como será o nosso ano de 2023, uma Babel ou um Pentecostes? Onde você quer estar, em Babel ou em Pentecostes? Irmãos, a história da Torre de Babel é sobre um povo que descobriu ali, né, uma nova tecnologia. Presta atenção nesse detalhe, eu acho isso curioso. O texto, como foi escrito para o povo hebreu inicialmente e na língua hebraica, em Israel até hoje as construções elas são de pedra, como os muros de Jerusalém, como o templo era, e até para manter a identidade da cidade, qualquer construção que é feita em Jerusalém precisa ser revestida pelo menos com aquela pedra, aquele tipo de pedra calcária esbranquiçada, não é? Que é feito os muros da cidade. Então, quando você passeia pelas ruas de Jerusalém, você não vê um prédio vermelho, outro verde, outro amarelo, como é comum a gente ver casas aqui no Brasil e construções. Você vê só pedras. E aqui o autor ele faz um destaque, dizendo que eles usaram as pedras como tijolo, não é? Os tijolos como pedra, porque não era costume nesse tempo, para essa cultura, se usar isso. E eles descobriram algo que revolucionou a construção naquela região do mundo. Existem vários achados arqueológicos de um tipo de construção que é chamada, se não me engano, de zigurat. Depois você pode pesquisar a respeito, que era justamente assim, eles assavam tijolos, e esses tijolos ficavam super resistentes e poderiam ser construídos grandes edificações. E assim eles fizeram. Eles tomaram a decisão de construir duas coisas: uma cidade e uma torre que tocasse o céu. Há algo de errado a princípio nisso? Não. Cidade por si só não é algo pecaminoso, mesmo porque nós vamos morar numa cidade. Na Nova Jerusalém, nós vamos entrar pelas portas, amém? E vamos, por toda a eternidade, morar numa cidade. Eles queriam tocar o céu, a princípio, só com essa informação que o texto diz. Há algo de errado? Não. Já vi todo tipo de especulação, que na verdade era uma antena para se comunicar com seres de outros planetas, e o povo viaja, né? Mas o texto diz que eles queriam tocar o céu. O que eles entendiam com isso? Se era o firmamento, se era o quê? Não importa. Mas não era algo ruim em si. O problema, meus irmãos, era a intenção. E eles dizem que queriam fazer isso por duas coisas. E eu quero que você já comece a raciocinar isso. Pode ser que você queira a melhor coisa do mundo pela intenção errada. Deus não está nisso. Você pode querer pregar o evangelho a toda criatura por motivações erradas. Deus não está nesse negócio. Eu quero que você entenda o que é Deus estar contra você e Deus a favor de você. Se você quer estar em Pentecostes ou se você quer estar em Babel. E eles queriam, meus irmãos, basicamente, por dois motivos. O primeiro é que eles queriam a sua própria fama. Eles queriam se tornar célebres, eles queriam se tornar celebridades, que o mundo inteiro olhasse para eles e dissesse: uau, como esse povo é demais, construíram isso, eles são poderosos. E assim muitas pessoas fazem nos dias de hoje. Eu me lembro, conversando com um dos meus discipuladores, há muitos anos atrás, quando eu falei para ele assim: pastor Herodiel, pastor, nós vamos destruir esse templo aqui e vamos construir um templo novo, porque não está cabendo mais. Aí ele virou e falou assim: vocês podem fazer a coisa mais linda do mundo, desde que seja para a glória de Deus. E contou várias histórias de pessoas que construíram verdadeiras catedrais e não eram para a glória de Deus. Essas pessoas queriam uma atenção para si mesmas, e é importante a gente entender isso, meus irmãos, que não é sobre nós.
O reino de Deus é ao contrário. O mundo, está todo mundo querendo atenção para si, querendo seguidores, querendo visualização, querendo likes, querendo todo tipo de coisa para se sentir valorizado. Mas no reino de Deus, o maior se torna o menor. E quem quer ser líder deve servir os outros. O próprio Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, se despiu de toda a sua grandeza e glória. E se fez gente, e fez trabalho que só escravo fazia. Foi para o chão de joelho lavar pé dos hóspedes de casa. Eu não estou querendo dizer que Deus não pode usar você numa posição de visibilidade. É verdade que Deus pode e Ele quer. Mas uma pessoa com coração humilde que não está ali por isso, mas sim alguém que está ali para ser usada. O próprio Jesus disse que a gente não deve esconder uma lâmpada debaixo, mas a gente deve colocar no velador para iluminar toda a casa. Você não pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. E a ideia é que o mundo veja sim as nossas boas obras. Deus quer usar você num lugar de visibilidade, mas presta atenção, o seu objetivo não deve ser a visibilidade. Irmãos, eu me lembro de algumas situações aqui na nossa igreja, de pessoas que queriam entrar para o ministério de louvor. E eu, como pastor, barrei. Você sabe por quê? Não é porque a pessoa não sabia cantar, mas porque, meus irmãos, a pessoa, para ela só estaria firme na igreja se ela estivesse aqui na frente cantando para os outros. Tem igreja que trabalha assim, e eu respeito a mentalidade de cada um, de, vamos segurar um irmão da igreja? Então eu vou pegar e vou botar para cá. E bota a pessoa para tocar como uma forma de envolver e prender, mas o entendimento que nós temos aqui é que nós somos ministros. E quem está aqui na frente serve como ensino para o restante da igreja. É visibilidade para o restante da igreja e precisa ser exemplo. Então uma pessoa que nem aparece direito nos cultos e cada dia dá uma desculpa, e bebe, e mente, e não sei o quê, e de repente quer estar aqui cantando. Por que quer estar justamente aqui? Existem tantos serviços na igreja que não dão visibilidade, mas as pessoas amam estar num lugar que são vistas. Irmãos, os melhores pastores, mais usados por Deus, eles não se importam com fama. E quando alguém virar e falar, eu quero ser um pastor, procure saber os motivos. Se você deseja, procure saber o motivo. Eu conheço pastores que poderiam, pelo talento de oratória e conhecimento bíblico que têm, serem famosos a nível nacional, até internacional, mas preferem se esconder. Eu sei de um cantor evangélico que já foi muito famoso e entendeu que aquilo fazia mal para a alma dele. E você sabe o que ele fez? Se escondeu. Se escondeu. Porque entendeu que Deus resiste ao soberbo. Porque entendeu que Deus dá graça maior ao humilde. Então, quando eles querem fazer algo, eles querem fazer com a melhor das intenções. Mas eu quero. De repente você pensa, é para servir a Deus. Eu tive grandes sonhos aqui nesse início do ano, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo outro, mas pare e pensa qual é a sua motivação. É para que o seu nome se torne famoso. Babel ou Pentecostes? O segundo motivo que eles disseram que eles queriam construir isso foi o seguinte: para que não sejamos espalhados. Que coisa estranha, né? Para que não sejamos espalhados. Por que Deus se irritou com esse pensamento? Se você olhar para o plano inicial de Deus, antes do pecado entrar no mundo, quando Ele cria o homem e a mulher, Ele vira e fala, multiplicai-vos e enchei a terra. Estavam ali 2 filhos dele, e basicamente o que Ele está querendo é, façam filhos para mim. Antes da fundação do mundo, Deus já tinha cada um de nós dentro de si. E a maneira dele trazer ao mundo é multiplicando. Então ele vira para Adão e Eva e fala, multipliquem-se, façam filhos, encham a terra. E aí o pecado vem.
e desgraça o planeta num nível que Deus olha e fala assim, não tem jeito, só destruindo e começando de novo. E aí manda um dilúvio sobre a terra. E de uma família que tinha um homem, um pai justo, que conseguiu levar a família dele toda na salvação. Depois que o dilúvio acaba, Deus vira para esse homem, para Noé, e basicamente manda ele continuar a mesma coisa. Agora é responsabilidade de Noé que a terra seja povoada de novo. E aí vem, logo depois, a história da Torre de Babel. Mas só para você entender, vai chegar em Abraão, qual é a promessa de Deus para Abraão? Farei de você pai de uma grande nação. De você vai gerar uma multidão, como as estrelas do céu, como as areias, que você não consegue contar. Assim você vai fazer filhos para mim, você vai se multiplicar. E aí, meus irmãos, chega em Moisés, a clareza disso começa a ficar melhor. E entende-se que o povo é gigantesco e tem que se multiplicar, mas é para que eles sejam sacerdotes para os outros povos. E que desse povo vai vir o Rei dos Reis, o próprio Deus vai se encarnar na terra. E isso um dia acontece, nasce Jesus, cresce Jesus, exerce o seu ministério, prega o seu evangelho, morre na cruz, ressuscita e antes de subir aos céus, ele junta os seus discípulos, olha para eles e diz assim, façam mais filhos para mim, multipliquem-se. Façam discípulos de todas as nações, pregue o evangelho a toda criatura, sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O propósito de Deus é que se espalhe e não que se prenda. Agora há pouco a gente foi orar pelo alcance da nossa igreja para fora, e aí eu perguntei assim na hora, para representar a mídia, né? Cadê o irmão Eric? Aí falaram assim, o Eric foi chamado ali fora. Aí eu, glória a Deus, é profético, porque a palavra igreja significa chamados para fora. E era exatamente disso que nós estamos falando, do alcance da nossa igreja. Igreja não é para ficar juntinho, simplesmente. É para espalhar, é chamados para fora. Não dispersar como Babel, mas dispersar como em Pentecostes. Mas o que essas pessoas quiseram? Elas quiseram se juntar numa cidade. Isso fala de poder, isso fala de controle sobre as outras pessoas. Isso fala de uma desobediência direta ao plano de Deus. O problema não era o que eles estavam fazendo, é o porquê eles estavam fazendo. Porque o povo de Israel depois edificou muitas cidades. Mas a intenção deles não era uma intenção pura, não era uma intenção correta. E aí o que acontece? Deus vem. E nem sempre quando Ele vem, meus irmãos, é para sinalizar coisas que para a gente são bênçãos. Às vezes Ele vem manifestar juízo. Eu estava orando aqui pela manhã e ouvindo o pessoal na roda de leitura, e eu acho que foi o Gabriel Tatagiba que destacou que o povo estava chamando, né, as pragas do Egito de praga, o texto estava chamando, mas Deus se referia a elas como minhas maravilhas. Deus veio e fez o que tinha que fazer, mas quando Ele fez isso, Ele frustrou os planos do povo. Ontem nós começamos a falar sobre sonhos e projetos que Deus coloca nos nossos corações. E a ideia é que você não venha colher frustração. E ontem a gente desenvolveu um pouco a mensagem a respeito disso. Se você não assistiu o culto de ontem, volte lá e assista no canal Nossa Igreja em Nova Almeida. Porque está lá. Mas entenda, se você não quer ter os seus planos frustrados, sonhe com as intenções corretas, com as motivações corretas. E dentro daquilo que é a vontade de Deus, Deus vem e o que Ele faz? Ele embola as línguas, todo mundo ali falava a mesma língua. Todo mundo falava a mesma linguagem. E Deus vem e com o seu poder soberano, Ele faz com que ninguém se entenda mais. Eu me lembro até hoje, quando eu era bem novinho, e que eu ouvi a minha mãe contando essa história para mim e para os meus irmãos, numa noite.
E ela falou que um pegava o tijolo e falava assim, pega aí, e jogava para o outro escutava alguma coisa lá e respondia, é sua mãe! E começava ali um brigueiro, tacava o tijolo de volta, né? Foi uma confusão que aconteceu um com o outro, porque ninguém se entendia mais. E quando as pessoas não se entendem, o que elas são obrigadas a fazer? A ficar longe uma da outra. Isso lembra a história de alguma família? Talvez alguns pensem, eu conheço algumas assim. E talvez alguns pensem, eu conheço algumas assim. Eu prefiro ficar longe de fulano, eu prefiro ficar longe de ciclano, porque a gente não fala a mesma língua. Babel. Babel, essa palavra que deu origem à palavra Babilônia, ela vem de uma raiz hebraica que significa confusão. Babel. Algumas famílias não estão em Pentecostes. Algumas famílias estão em Babel. Não entendem a mesma língua, não conseguem se entender, e o que tem é contenda e divisão o tempo todo. Cada um para um lado e cada vez mais. Algumas igrejas não vivem o Pentecostes, algumas igrejas vivem Babel. E eu já vi isso de perto, meus irmãos. E eu já tive em situações de pregar uma coisa e a pessoa entender outra. De eu ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico, como eu estou explicando para vocês, como eu sempre expliquei, e a pessoa conseguir entender o contrário do que estava sendo dito. Babel. Como é em Pentecostes? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O povo estava ali em Jerusalém, mas eles não estavam se ajuntando simplesmente por comodismo. Babel, meus irmãos, você pode ter certeza, se parecia muito com a gente, por quê? Porque a gente tem tecnologia como eles também tinham. Lembra que eu falei que eles descobriram a tecnologia? E eles queriam ficar todo mundo junto ali no conforto da cidade. Quem já morou na roça sabe que é muito diferente o ritmo de vida. Por um lado é muito mais paz, mas por outro é muito mais sacrifício. Na cidade você vai lá, tem a profissão que você gosta de ter e compra de quem plantou. Na roça você tem que plantar o que você vai comer. Tem uma música que meu pai bota muito para as crianças lá em casa ouvirem, que o refrão dela é assim: Juvenal, Juvenal, vem tirar o leite, são 6 horas da manhã. É desse jeito. Você quer beber seu leite, você não vai comprar na padaria. Você vai, no caso deles, tirar das cabras, né? Dá trabalho. Mas na cidade como é que é? Arzinho condicionado ligado, TV com Netflix. Vou ver o culto online. Segundo dia, nem vou ver culto online, vou terminar a série que eu estava vendo. E não é assim, meus irmãos. O conforto está matando a igreja de Jesus, mas ela não vai morrer. Porque vem dor e sofrimento por aí. Glória a Deus. A igreja precisa ser batizada no sofrimento. E voltar para a realidade. Se a gente estiver junto, que seja o junto pelo motivo certo. Jesus disse, vão por todo mundo. Se espalhem por todo mundo pregando o evangelho, fazendo discípulos, mas primeiro, fiquem juntos, porque eu vou derramar do meu espírito. E aí o que acontece, meus irmãos? Eles estão reunidos todos no mesmo lugar, como em Babel estavam reunidos, todos no mesmo lugar. Mas eles estavam procurando a fama de quem? Era a fama deles. Qual era o sentimento do coração daqueles homens? Aqueles discípulos, um pouco antes, quando caminhavam com Jesus, mostravam que queriam fama para si, querendo saber quem ia ser o maior no reino de Deus, quem ia sentar do lado de Jesus, quem ia ser o mais famosinho entre os 12 apóstolos. E Jesus vai ensinando, até que o ego deles é quebrado. E agora, no dia de Pentecostes, eles não estão preocupados em serem famosos.
em terem o seu próprio nome famoso. Agora eles querem que o nome de Jesus seja conhecido. E quando eles curam alguém e as pessoas começam a dizer, nossa, que cara poderoso, eles cortam tudo e falam, para tudo. Não foi por meu poder, não foi por minha virtude que esse homem foi curado. Ele foi curado no nome de Jesus. Em nenhum outro nome há salvação debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. E o tempo todo eles estão falando do nome que há sobre todo nome. E você vê eles ensinando sobre o nome de Jesus, escrevendo sobre o nome de Jesus, curando em nome de Jesus, expulsando demônios em nome de Jesus, porque não é mais sobre o nome deles se tornar famoso, é sobre Jesus, é isso que importa. Eu quero que o meu canal no YouTube seja muito mais conhecido do que é hoje. Mas não é por causa do meu nome não, meus irmãos. E eu oro para que esse desejo não entre e não tome conta do meu coração. Que o nome de Jesus sempre resplandeça mais. E aí, meus irmãos, o povo de Pentecostes estava reunido por um motivo diferente dos outros, porque os outros queriam estar juntos para não serem espalhados, mas o povo de Pentecostes estava junto para ser espalhado, para serem enviados a todas as nações. Jesus disse, vocês serão minhas testemunhas em todas as nações, mas primeiro, ficai em Jerusalém. E aí, vocês vão receber o poder vindo do alto. E sim, em Pentecostes, quando Deus veio e tocou naquelas pessoas com juízo, cada um falou uma língua que causou confusão um com o outro. Olha o que aconteceu em Pentecostes. Eles foram cheios do Espírito Santo. E cada um começou a falar em outra língua. Parece com Babel. Mas olha que coisa curiosa. Ali em Jerusalém tinha gente de um monte de lugar do mundo. Todas as regiões conhecidas mandavam pessoas ali para Jerusalém, para a festa de Pentecostes. E olha o que as pessoas disseram, olha, não somos nós de várias nações, estamos cada um ouvindo na nossa própria língua. Babel é confusão, Pentecostes é unidade. As pessoas entendem cada um na sua própria linguagem. Irmãos, eu dei o exemplo de que às vezes eu prego e a pessoa consegue torcer e entender o contrário do que eu disse. Mas às vezes eu prego uma coisa e a pessoa vem dizer e fala, não pastor, porque quando você estava pregando, Deus falou comigo isso. Eu fiquei pensando, eu nem falei isso, nem estava no meu esboço, nem está no vídeo. Mas ela entendeu exatamente o que Deus queria que ela entendesse. É impressionante, meus irmãos. E numa família que não é mais Babel, uma família que é Pentecostes. São pessoas realmente ali prestando atenção no que o outro está dizendo e cheio do Espírito Santo. E começam a se entender e voltam a falar a mesma linguagem. Faz igual as pessoas lá no dia de Pentecostes. Agora eu estou entendendo. Finalmente eu estou entendendo. E pais e filhos que não se entendiam porque não falavam a mesma língua, agora os dois estão rodando no mistério e falam a mesma língua. E quando não estão no mistério, o vínculo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo já uniu. Se o Espírito Santo está sobre todos, ele opera em nós todos uma coisa chamada unidade. Eu disse que existem igrejas que são Babel, mas existem igrejas que são Pentecostes. E agora há pouco, na sala de oração, antes do culto, nós estávamos orando por uma plena unidade da igreja aqui em 2023. Graças a Deus, essa igreja é uma igreja que tem vivido em unidade. Não temos tido grandes problemas relacionados a isso há muitos e muitos anos. Mas nós precisamos de mais, meus irmãos, para aquilo que Deus vai fazer. E eu compartilhei com os irmãos que já estavam aqui na sala de oração a respeito de algo que eu observei ao longo de anos de estudo e continuo observando. Houve uma época aí, no início dos anos 2000, em que surgiram muitos modelos de crescimento de igreja. Tempo ou outro surge uma modinha no meio das igrejas. Uma igreja se torna um sucesso aos olhos humanos, cresce muito numericamente.
e as pessoas começam a tentar imitar um modelo. E eles vão lá e querem reproduzir tudo que aconteceu. O pastor fez isso, isso e isso, e transicionou a igreja para um outro modelo de funcionamento, e por isso cresceu. Quem aí é dessa época vai se lembrar de muitos nomes que surgiram e situações, e todos eles eu acredito que teve o dedo de Deus em alguma situação, não é, em algum despertamento para aquele contexto. Mas olha que coisa curiosa, tinha igreja que pegava o modelo e dava certo, qualquer um. E tinha igreja que pegava o modelo e dava tudo errado. Mas dava errado mesmo. A igreja, ao invés de crescer, dividia em 3 pedaços. Coisa horrorosa. Por quê? Porque eles estavam em Babel, não estavam em Pentecostes. O que você quer dizer com isso, pastor? O poder de Deus vem para trazer unidade. Quando as pessoas estão ali com o coração correto. Eu descobri, meus irmãos, que não importa o modelo. Pode ser a ideia mais louca que o pastor teve, que não faz nem sentido nenhum. Mas se a unidade na igreja, Deus vira e fala assim, eles estão juntinhos, é isso que eu quero. A unidade, a amor, a comunhão, e derrama o poder. Rua Azusa. Tem gente que nem considera como um avivamento e fala mal e não sei o quê. A gente que vai pesquisando, estudando o que aconteceu, percebe detalhes. Irmãos, a Rua Azusa trouxe algo de novo para a igreja no mundo. Havia muita separação, principalmente ali nos Estados Unidos. Onde, por exemplo, brancos e negros não podiam conviver no mesmo ambiente. Imagina uma igreja, meus irmãos, que só podia entrar gente branca. E branco no sentido americano, branco mesmo, sabe? Um brasileiro branco lá é considerado outra coisa. A ponto de quando o pastor, que seria depois o pastor da Rua Azusa, da missão do avivamento da Rua Azusa, ele foi estudar no seminário com o professor Parham, grande homem de Deus. Ele tinha que ficar sentado na janela do lado de fora, porque ele era negro e não podia entrar. E de repente, meus irmãos, na Rua Azusa, o que acontecia é que não tinha diferença entre brancos e negros, entre mulheres e homens. Uma mulher poderia ser usada por Deus, um negro poderia ser usado por Deus, um branco poderia ser usado por Deus, um gordo poderia ser usado por Deus, um magro poderia ser usado por Deus. Não tem diferença. E pessoas do mundo inteiro começaram a ir para Azusa para ver o que estava acontecendo. Tinha missionário que do nada tinha um sonho, entendia que tinha que ir para determinado lugar nos Estados Unidos, chegava lá, estava essa igreja, era batizado com o Espírito Santo e voltava para o seu trabalho no campo. Teve um grupo sueco, 2 pastores, que chegaram lá, alguém entrou num mistério muito doido, e a pessoa no mistério é muito engraçado, porque nem sempre a gente consegue entender o mistério que ela está vivendo. Às vezes ela está vivendo coisas que estão no mundo espiritual e a gente só vê o lado físico. Mas uma pessoa começou a falar, pará. Eles, o que quer dizer isso? Pega o mapa, vamos procurar onde é que tem Pará no mundo. E acharam o estado do Pará no Brasil. Aí o que fizeram? Mandaram os 2 para Belém do Pará. Chegaram para uma igreja batista, tradicional, inclusive eu passei em frente quando eu estive lá, fiz uma foto. E aí, meus irmãos, eles começaram com esses mistérios doidos dentro da igreja batista. O que a igreja batista fez? Uma assembleia, lógico. Expulsou os irmãos da igreja. E assim nasceu a Assembleia de Deus, a maior denominação evangélica do Brasil. O Espírito Santo vindo, capacitando, num lugar onde há unidade. A Rua Azusa acabou logo, meus irmãos. Sabe por que acabou? Um dos materiais que eu tive acesso, que descreve, diz que os irmãos começaram assim, quer saber? Está tudo muito bom, mas a gente acha que branco fala melhor para branco e preto fala melhor para preto. Vamos dividir aqui? Aí Deus olhou assim e tirou o time dele de campo. Uma irmã ficou com ciúme do pastor, com outra irmã. Acabou. E eles passaram o resto da vida tentando viver um avivamento de novo. Mas não existe onde não há unidade.
É por isso que a gente está tentando juntar os pastores do bairro. É por isso que a gente está trabalhando para que eles vivam em união. E é por isso que, se essa igreja quer viver Pentecostes e não Babel, precisa viver unidade a todo custo. O propósito correto diante de Deus. Irmãos, essa igreja é uma igreja missionária e eu estou sentindo que Deus vai falar mais coisas nessa direção no decorrer da nossa semana. Mas nós seremos espalhados por essa terra. Eu não tenho vontade de abrir outras igrejas no bairro, nem no estado do Espírito Santo, porque tem igreja em tudo quanto é lugar. E eu não quero espalhar um nome que não seja o nome de Jesus, só para dizer que tem uma placa da igreja lá, abrimos um trabalho, numa rua que já tem outras igrejas. Mas existem lugares do mundo que não tem. E aqui mesmo, sem precisar abrir outras igrejas, abrindo célula, tem famílias que precisam ser alcançadas. E vão ser alcançadas não por povo de Babel, mas por povo de Pentecostes. Se você quer ser enviado, você precisa receber, e cada vez mais, desse poder do alto. Estamos aqui buscando isso. E sabe o que a gente vai fazer agora? Vai buscar mais ainda. Você precisa tocar o céu como o povo de Babel quis. Céu e terra se encontram, mas do jeito certo, pela motivação correta. E eu quero convidar você a se colocar de pé nesse momento e pedir que Deus sonde as motivações do seu coração. E se há uma motivação errada, o que você vai fazer? Vai se arrepender. Ministério de Louvor, vem aqui para frente. Você que quer ser enviado por Deus, seja para algum lugar dentro de Nova Almeida, para ganhar alguém para Jesus, ou para algum lugar do outro lado do mundo, seja para os surdos, não é? Seja para os ribeirinhos, seja para os povos africanos, seja para as crianças de Nova Almeida, seja para algum país islâmico, seja para uma família que está ali na sua rua. Se você entende que já tem no seu coração a motivação correta, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui para frente, porque nós vamos orar por você. Agora, se você tem motivação errada no seu coração, você quer ser usado por Deus para ficar famosinho, ou qualquer outra coisa, se a importância não é o nome de Deus, é o seu, fica um pouco mais e continua orando, até que Deus quebrante o seu coração e coloque a motivação correta. E quando você entender que está com a motivação correta no seu coração, sai do seu lugar e vem, porque eu vou orar para que Deus use você. Amém. Talvez você precise ser usado por Deus para a sua própria família. Talvez a sua família esteja meio Babel, sabe? E você seja a pessoa que precisa realmente estar cheio do Espírito Santo, para que eles comecem a entender na sua própria língua as grandezas de Deus. Não mais Babel, gente, mas Pentecostes. Não mais Babel, mas Pentecostes. Começa a se colocar à disposição de Deus, começa a se render. Você vai viver 2 vezes mais forte se você se render 2 vezes mais. Quais são as áreas da sua vida que ainda precisam dessa rendição? Deixa que o poder de Deus venha sobre você. Fala para Ele: Espírito Santo, eu estou disponível. Estou disponível, Espírito Santo. Me usa. Eu quero ser espalhado pelo mundo, não como em Babel, mas como em Pentecostes.
seja em Jerusalém, ou em toda a Judéia e Samaria, ou nos confins da terra, seja para Nova Almeida, município da Serra, seja pelo Brasil afora, ou seja, para as nações, para os outros continentes, se coloca à disposição do Senhor. O método que Deus escolheu para salvar as pessoas da sua casa, é usar um crente. Porque como ouvirão se não há quem pregue? Será que Ele encontra você em condições para isso? Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei o Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Para ser usado por Deus, você precisa estar pronto a se render ao nível de sair da sua zona de conforto, deixar o conforto da sua vida, deixar o conforto dos seus, dos alimentos que você gosta, do ambiente de tranquilidade, do seu quarto, da sua TV, do seu ar-condicionado. Está disposto a ir e sofrer por Jesus, e fazer isso não para que os outros olhem e vejam como você é especial, mas para que o mundo conheça o nome que há sobre todo nome, o nome pelo qual as pessoas serão salvas. Você é essa pessoa. Há alguém assim aqui, há alguém aqui nesse lugar capaz de se render, chutar os sonhos para o alto para viver os sonhos de Deus. Alguém aqui capaz de abandonar o seu conforto para se render de verdade, para não só se arrepiar, não só se emocionar, entrar num mistério, mas mergulhar a sua vida por amor ao Senhor. Chega de viver em Babel, vamos ser o povo do Pentecostes, cheios do Espírito e prontos para ir. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e
Você é essa pessoa. Você é essa pessoa que quer se render a Ele, por amor a Ele, despido dos seus orgulhos, despido das suas vaidades. Deus não pode colocar qualquer pessoa no alto de um monte para ser visto. Deus não pode colocar qualquer pessoa numa posição de fama, porque elas vão se corromper, porque não há no coração delas a humildade necessária. A cultura, o coração ainda é de Babel, ainda não é de Pentecostes. Pai, eu oro por esses irmãos, meu Deus, por todos nós. Tira de nós todo sentimento que milita contra a Tua vontade nas nossas vidas, toda vontade de ficar na nossa zona de conforto, de seguir com a nossa vida confortável do jeito que está, mas que a gente seja capaz de abrir mão do nosso tempo para servir ao Senhor, abrir mão do nosso conforto para servir ao Senhor, abrir mão do nosso nome, da nossa fama, para que o Senhor resplandeça em nós, em nome de Jesus. Se você quer ser essa pessoa que se rende, cante: eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Se você se rende, cante a Ele: Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Agora é sua vez de clamar. Clame, clame, clame por um revestimento do poder do alto. Clame nesse momento. Algo precisa mudar na sua vida. Algo de profundo precisa acontecer. Espírito Santo, vai levantando mais obreiros para a tua seara. Levanta gente para evangelizar os surfistas. Levanta gente para evangelizar o pessoal dos clubes de carro, dos clubes de moto, as tribos da nossa região, o pessoal do reggae. Vai, meu Deus, levantando obreiros para a tua seara. Líder de célula para homens, para senhores. Líderes de célula para mulheres. Líderes de célula para jovens, para adolescentes. Líderes de célula de crianças. Onde estão aqueles que o Senhor pode usar? Onde estão, Senhor? Levanta mais obreiros para a tua seara. Levanta, meu Deus, obreiros para evangelizar surdos. Os obreiros para o ministério de surdos, Senhor. Levanta mais obreiros. Levanta obreiros para evangelizar nos ribeirinhos.
Levanta obreiros para evangelizar no sertão, meu Pai. Oh, meu Deus, espalha o teu povo, Senhor, até os confins da terra. Levanta pessoas para as nações. Levanta pessoas para a janela 10h40. Em nome de Jesus. Levanta obreiros, meu Pai. Levanta pessoas que vão poder receber mais dinheiro para ofertar ao Senhor. Pessoas que não vão se corromper por receber mais, por ter mais recursos, mas pessoas que vão abençoar o teu reino, enviar missionários, sustentar missionários, financiar projetos. Estamos aqui como igreja, meu Pai, pedindo esse fogo que nos transforma, que nos move. E enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Aleluia, aleluia. Amém, meus irmãos. Pode ir retornando para o seu lugar. Amém. Cada dia Deus está apertando um pouquinho mais, mexendo em algumas áreas. E é um tempo onde Ele vai mostrar para a gente aonde nós precisamos nos render. Eu quero, meus irmãos, que até o final dessa semana de primícias a gente já tenha gente com convicção do seu chamado missionário na direção que o Senhor quer. E olha, nós aprendemos ontem que Ele é poderoso para fazer em nós tanto o querer quanto o efetuar segundo a sua vontade. Talvez você não tenha dinheiro para ir para o outro lado do mundo, começar uma vida nova e plantar uma igreja, mas Ele é poderoso para fazer não só o querer, como o efetuar. Quanto a você, se renda. Amém? Quero convidar